Boa tarde, Sérgio, Lucas, da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube Oficial do Cruzeiro. Sérgio, temos acompanhado muitas reclamações do torcedor do Cruzeiro, né? Tanto por questões fora de campo, mas questões também que fazem relação à atuação do time, né? Por resultados e tudo mais. Eu gostaria de saber, para iniciar essa coletiva, como que vocês têm buscado soluções para resolver esses problemas que tanto preocupam a torcida do Cruzeiro. Ô Lucas, boa tarde. Começar a entrevista com essa pergunta macro, né? Como que a gente faz para resolver os problemas externos e internos? Com muito trabalho, para começar, e tem que ser trabalho, dedicação todos os dias, né? E tentando buscar soluções para esse momento que é o mais difícil da história que o Cruzeiro já viveu, né? A gente conversa isso muito e fala que, infelizmente, hoje a gente tem que dar um tempo e esquecer de fazer comparações com o Cruzeiro campeão, principalmente recentemente. Acho que o Cruzeiro lá de trás, sim, é um Cruzeiro muito exemplo para nós, mas foi exatamente o campeão recente que trouxe a gente até aqui, né? Já que os problemas todos hoje que nos afligem, que não nos permite pagar um salário em dia, por exemplo, são dívidas recentes de títulos conquistados nos últimos 5, 6 anos, basicamente. Então, o extracampo, embora a gente tenha tido alguns sucessos, né, acho que alguns até relevantes, como a gente diminuir a dívida em balanço, conseguir acordos relevantes, né, conseguir resolver alguns problemas que estavam pendentes há muito tempo, de regularização de imóvel, certificado de clube formador, dentre outros, ainda temos esses, como todo mundo sabe, sobretudo financeiros, né, que a gente herdou aí, é complicado, mas a gente batalha cada dia com soluções diferentes. Acho que a grande notícia boa que a gente tem, que a gente pode dizer sempre para o torcedor, é que a gente hoje está com os maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, nos ajudando nisso, que é a Álvares Marçal, que é uma consultoria internacional, que o objetivo é exatamente a gente fazer essa virada de caixa, juntamente também com a UI, né, com a Ernst Young. Então, é um trabalho estritamente profissional de empresas que já tiveram em outros clubes, em modelos de sucesso, né, mas que, obviamente, Lucas, o retorno não vai vir agora. Eu cito muito e acho bacana um estudo recente que saiu do Itaú BBA, o maior banco privado do país, se não for o maior, um dos maiores, né? Mas elogiando, dizendo que a gestão do Cruzeiro está no caminho certo. Tem um ano que a gente está aqui, né? E a grande dificuldade é a gente conter a ansiedade de resolver todos os problemas de uma vez, querer o resultado desportivo, querer o resultado extracampo, resolvendo tudo de uma vez só em menos de um ano. Então, acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de poder caminhar com os dois, né? E quanto ao campo, é claro que o que a gente quer é cada dia mais performar dentro, mas o torcedor do Cruzeiro tem que entender a realidade. Já foi divulgado recentemente, a gente fez as contratações chamadas aí de últimas, antes de tomar o transfer ban que a gente sabia que ia tomar, oriundo de uma dívida do Arrascaeta, né? Aquelas coisas que a gente não explica. O Arrascaeta foi vendido por um valor absurdo e não foi paga essa dívida, história mais uma no nosso colo. Em julho vai vir outra, oriunda da aquisição do Riascos, então, que também não tem nada a ver com a gente, mas é o que eu repito, foram atletas importantes para outros títulos, mas que agora ninguém pagou eles e sobra para a gente pagar aqui, né, na atual situação. Então, de fato, a realidade que o torcedor do Cruzeiro precisa encarar, eu vejo a presidente tem que contratar um atacante, um meia, nós não temos essa perspectiva num curto prazo, só se acontecer uma situação excepcional, a gente tem alguma delas aí de venda de imóvel, como do próprio Clube Empresa que a gente falou, mas se não for, são dívidas que juntas darão praticamente quase 15 milhões de reais com o câmbio atual, e não existe essa realidade. Então, a gente tem que abraçar o time da forma como está, confiar nos treinamentos. Eu explico a parte tática, porque é completamente diferente, Lucas. A gente assistir 2 jogos por semana, ligar a televisão e sair dali e tentar compreender tudo que está acontecendo, né? Mas o próprio Moza, que tem um trabalho recente de sucesso na Série B, tirando um time da 16ª posição e levando a 5ª, quase conseguindo um acesso, né? O Moza chegou no Cruzeiro numa sexta-feira, se não me falha a memória, para já jogar no sábado, e a partir daí ele conseguiu fazer praticamente 1 ou 2 treinos por semana, porque a gente está sempre ou viajando, ou fazendo regenerativo, ou cedia pré-jogo. Então, na semana que vem, pela primeira vez, nós teremos a chamada semana cheia, já que a gente joga sábado contra o Botafogo fora e depois só no outro sábado contra o Avaí em casa. E depois teremos mais uma semana cheia. Então, acho que isso aí que vai nos ajudar, os reforços que vieram agora, alguns já jogando, como a gente vê o Jean Vitor, o Léo Santos, o Norberto entrando, correspondendo, né, tendo inclusive o apoio da torcida, tendo reconhecimento não só da imprensa, mas como dos sites de estatística, sobretudo demonstrando o sucesso deles. Então, a gente espera que o Rodolfo, que o Nen, que os outros também atinjam esse objetivo, o Moreno, que voltou agora, né, e juntos possam performar junto com o elenco que está aí para a gente poder dar certo, e é isso que a gente precisa da torcida junto, porque não adianta enganar, não adianta
tenta prometer. Hoje realmente não existe essa perspectiva, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, e acreditar no nosso grupo, que a gente acredita assim, que é um grupo determinado e que pode chegar lá junto com a gente. Sérgio, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Com certeza muitos assuntos serão abordados com você. Gostaria de fazer a pergunta sobre a questão de salários atrasados no Cruzeiro. Como que você espera contornar essa situação, até mesmo para que possa evitar comentários dos torcedores sobre a questão da evolução ou até mesmo do rendimento da equipe dentro de campo? Adilson, primeiro eu quero enaltecer muito o nosso grupo e dizer que jamais o torcedor pode imaginar que vai haver uma não entrega ou vai haver um chamado corpo mole aí por parte dos nossos atletas em razão disso. Pelo contrário, eu estou todo dia lá na Toca praticamente, eu viajo com o elenco. Esse ano eu só não fui em uma viagem, basicamente todas as outras eu estive presente. E se tem uma coisa que não tem no nosso elenco é isso, tem muita entrega sim, muita dedicação, e eu enalteço muito esse grupo pela entrega que eles buscam fazer o tempo inteiro e em nenhum momento atrelar, né, o desempenho desportivo à questão salarial. Agora, é óbvio que é uma coisa que incomoda, e falo muito mais do que eles, muito mais do que o torcedor, Adilson, me incomoda, né? Claro, porque no fim das contas as pessoas, os colaboradores, aqueles que dão a vida por nós aqui, acabam olhando para mim como responsável por isso. Então me incomoda demais e a gente busca todos os dias novas ações, né? Em breve esperamos anunciar, hoje tivemos aqui apalavrado um novo patrocínio para poder ajudar, né? Buscando novas ações como a do Tolkien, que a gente fez recentemente. Temos aí, como já foi falado antes, os imóveis que podem ser vendidos aí nos próximos dias ou meses, dependem de algumas situações ainda que a gente teve que ajustar ao longo do tempo. Então, tem o próprio Clube Empresa, como a gente falou, enfim, existem diversas frentes que a gente ataca frequentemente aí para poder resolver, né? E buscando sempre aqui a transparência interna e mostrando isso. Mas é claro, Adilson, que dói. Tanto que recentemente perdemos colaboradores, né, que recebem propostas para ir para outro lugar, às vezes proposta melhor, a gente queria reter, mas eu falo, infelizmente, a realidade é essa, né? E peço sempre aos que estão aqui, continuo agradecendo pelo carinho, pela dedicação deles, mas para confiar que isso incomoda a gente trabalha o dia inteiro para resolver e vai resolver isso aí, se Deus quiser, com essas ações todas que a gente está colocando. Sérgio, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro tem vivido, principalmente nos 2 últimos anos, com esta entrada e saída de jogadores, tirando todo o momento que o pessoal está careca de saber do momento difícil que o Cruzeiro vive, mas essa entrada e saída de jogadores sem que eles completem um ano no clube. O caso do Guilherme Bissoli, que tem a probabilidade de ser devolvido ao Atlético Paranaense. Esta incerteza pode passar uma insegurança para os jogadores, e isso reflete no momento que o time vive, de salários atrasados, essa turbulência política que não termina no Cruzeiro e enchendo de ações na justiça, como vem acontecendo nos últimos tempos? Sulimar, de forma alguma, né? Como eu falei na resposta anterior, eu enalteço muito o grupo, eu tenho certeza que não tem ninguém que esteja deixando de jogar por algum motivo. Pelo contrário, acho que quem não está jogando está integrando o dobro, né? Para poder, se entregando o dobro nos treinos, para poder ter oportunidade. Cito vários exemplos, vamos pegar aí, né, o Lucas Ventura, né, o nosso querido, que muita gente chama de Nonoca, uma pessoa que, um atleta que há pouco tempo não estava sequer sendo relacionado, foi titular nos 2 últimos jogos. Então acho que isso aí, pelo contrário, demonstra que todo atleta que está relacionado no elenco, e o Moser deixou isso claro, o Moser não trabalha com um grupo diferente, né? Então ele colocou todo mundo para treinar junto e deixou claro que quem treinar melhor vai jogar, né? Então não vejo isso como uma coisa ruim, não. Mas é claro, Sulimar, que as trocas é uma coisa também que a gente não quer, mas decorrem de troca de técnico, decorre, claro, de dificuldade de contratar também, né? Claro que se a gente consegue trazer jogadores, às vezes, mais sólidos, mais experientes, a gente consegue mantê-los mais tempo. Então, muitos desses que acabaram saindo foram atletas que vieram diante de uma confiança de um treinador que já passou alguma boa temporada com ele e fala, olha, diante do que a gente tem de capacidade de contratar, acho que essa é uma pessoa que vem e pode nos ajudar. E às vezes acaba não correspondendo, vai acontecer, como vai vir outros que chegarão e serão além da expectativa, né? Então não acho realmente que essa rotatividade afeta o desempenho dos jogadores de forma alguma, né? E o que a gente vê lá hoje dentro da Toca é o contrário, como você tem o exemplo aqui do Nonoca e de outros que chegaram, né? É que os atletas estão se entregando ao máximo para poder ter uma oportunidade dentro do grupo. Presidente Sérgio, como vai? Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu gostaria de saber o que vocês estão planejando, a diretoria como um todo,
a longo prazo, porque a gente sabe que todo dia pipoca uma dívida nova, uma cobrança nova, e aí isso gera uma certa insegurança, inclusive, como disse o Adilson aí na pergunta anterior, salário atrasado, não dá para cumprir os compromissos do dia a dia. Vocês têm um plano a longo prazo? Obrigado, um abraço. O Paulo, o nosso plano ele é a longo prazo, né? Eu sempre falei desde que a gente entrou, não existe nenhum empresário, ninguém que mexe com gestão que consegue fazer um planejamento estratégico de 6 meses, de 8 meses. E nós estamos completando o primeiro ano agora, né? Os times que passaram por essa reestruturação no país são exemplos disso. A gente pode pegar desde um Bahia que sai de uma intervenção judicial até se consolidar na Série A, gastou aí 3, 4 anos, como o próprio Flamengo, né? Que fez um trabalho que a gente sempre colocou que é um paradigma nosso, tanto que a gente trouxe os especialistas que ajudaram na recuperação do Flamengo para estar aqui, seja através da Ernest Young, seja através do Fred Luz, que era o CEO do Flamengo na época da recuperação do Flamengo, hoje que presta consultoria e está aqui no Cruzeiro toda semana, né, conversando com a gente constantemente, porque são pessoas que têm essa experiência. E acho, Paulo, que pode pesquisar não só no futebol, não existe caso de recuperação em um ano. Então o trabalho nosso é de longo prazo, sim, e de forma sustentável. Então acho que os números mostram que administrativamente a gente já conseguiu algumas vitórias, né? Temos esse problema de curto prazo, como a gente está vendo, que é o do salário, às vezes uma dívida que chega e a gente não conseguiu recurso para isso, mas é uma situação também atípica em todo o país, então no país e no mundo, né, em razão da pandemia. Então acho que a gente está buscando trabalhar em diversas frentes com esses especialistas, isso é fundamental falar o tempo inteiro, né? Às vezes alguns amigos, conselheiros ou torcedores falam, pô, mas vocês estão fazendo isso de onde? Está tirando de onde? É tudo da sua cabeça. Gente, nós temos hoje, repito, as 2 maiores, talvez, empresas do mundo, né, de assessoria e consultoria nessa área, que estão aqui o tempo inteiro nos ajudando a desenvolver esse plano. E o plano de longo prazo é esse, sim, é reestruturar o Cruzeiro, é reequilibrar o Cruzeiro e permitir entregar o Cruzeiro, como eu falei do nosso paradigma aqui, um Flamengo que passou 5 anos em extrema dificuldade e para se tornar um time que voltou a ganhar tudo todo ano. Presidente, ainda continuando nesta questão que o Adilson levantou sobre os salários atrasados. A gente tem informação que o Cruzeiro completa nesta quarta, a 3ª folha na CLT, tem jogador que está há 4 meses sem receber imagem, colaboradores também agora com os seus compromissos sendo afetados. Qual que é o plano para o Cruzeiro solucionar isso, para resolver, para regularizar? É somente a questão do clube empresa ou tem uma outra forma? O que você tem feito nos últimos meses, nas últimas semanas, para buscar resolver esta questão e interromper esse momento que o Cruzeiro vive de atrasos constantes? Ô Samuel, primeiro uma coisa que é importante frisar, eu acabei não falando nas outras perguntas, e não que isso justifique, mas é importante contextualizar, né? Então, eu gostei muito quando o Rodolfo deu a entrevista dele na apresentação aqui, que é um grande líder, seleção brasileira, passou em grandes clubes, e perguntaram para ele se não incomodava, e ele deu uma resposta interessante, que foi, o grande problema é que a maioria dos clubes devem, só que só aqui que se divulga e fala disso o tempo inteiro, né? Então, a gente vê clubes da Série A, da Série B, temos jogadores que vieram de outros clubes e passaram 4, 5 meses sem receber lá, vemos clube de Série A hoje com alguns até protestos de jogador falando sobre isso. Então, acho que é importante frisar para não parecer que o Cruzeiro vive um caso isolado, ou seja, a nossa gestão é um problema, é um ponto fora do comum do futebol brasileiro. Infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro, infelizmente. Mas, repito, não estou justificando. Estamos errados, sim, e estamos buscando para trabalhar, resolver esse problema que nunca foi uma realidade do Cruzeiro. E aí eu acho que um pouco da resposta que você quer já foi falada anteriormente. Nosso trabalho, o clube empresa, é uma das vertentes, sim, mas temos outras paralelas, que é a alienação dos imóveis, né, que a gente já falou, a busca de novas receitas através de patrocínio, ainda temos espaço na camisa, espero anunciar aí, como eu falei, até amanhã, se Deus quiser, um novo patrocínio que já vai para o jogo de sábado contra o Botafogo, as ações digitais, as ações de inovação, que vão buscando receitas para a gente tentar resolver esses problemas. O mais importante é o torcedor saber. A gente, já falei, não abandonamos o Cruzeiro e vamos continuar dedicando dia e noite para poder resolver essa situação. Presidente Sérgio, muito boa tarde. Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Gostaria de lhe perguntar a respeito da sua relação com a torcida do Cruzeiro. Muitos dizem que você não escuta a torcida, que você tem um certo orgulho, que não gosta de ouvir as opiniões aí dos cruzeirenses, de conselheiros, né? Pessoas que querem ajudar o clube, inclusive de apoiadores que injetam
o dinheiro também no Cruzeiro. Muitos deles aí, algumas informações nos últimos dias, últimas semanas, falando que não vão apoiar o Cruzeiro enquanto você estiver no comando. O que você responde em relação a isso? E emendando, gostaria de saber também sobre as dívidas na FIFA, uma vez que o Cruzeiro mais uma vez deixou que acontecesse a situação, sofrendo o transfer ban, e pode ter ainda a situação do Denilson aí, complicando o Cruzeiro com a punição mais pesada desportivamente, que seria o rebaixamento. Como fazer também para contornar isso? Muito obrigado. Bom, Josias, vamos começar pelo fim. Dívidas da FIFA, eu acho que realmente eu não concordo só com essa parte de colocar que nós deixamos de honrar. Eu já citei aqui que essas dívidas da FIFA, elas existem há muito tempo, né? E infelizmente estouraram todas praticamente de uma vez. São processos que tramitaram aí durante 3, 4, 5, 6 anos, dependendo de conforme for a dívida, de atletas que inclusive foram vendidas e deram muito dinheiro para o Cruzeiro e não foram pagos. E veio acontecer isso tudo de uma vez agora. Então nós temos essa do Arrascaeta, que gerou o transfer ban, vamos ter outra do Riascos agora em julho, que também geraria um transfer ban. Como eu falei antes, não existe em princípio um recurso para pagá-las, e a punição que tem imediata para elas é realmente o não registro de jogadores. Quanto a do Denilson, que pode acarretar uma perda mais efetiva, a grande questão é que a gente conseguiu aprovar a alienação daquela chamada sede campestre 2 do Cruzeiro, o estacionamento, né, numa reunião que foi feita até no ano passado, e desde então temos procurado compradores, até conseguimos arrumar um comprador que vai pagar o valor de avaliação, só que são aqueles problemas micro do Cruzeiro que às vezes as pessoas não sabem, né? Então, quando a gente foi efetivar realmente a venda do estacionamento, do terreno, a gente viu que ele não estava regularizado, faltam vários detalhes de cartório, de prefeitura, de Instituto de Patrimônio, enfim, diversos documentos a serem conseguidos. Hoje, quem vive aí no meio da pandemia sabe que como é que é para você conseguir, às vezes, uma certidão, um cartório não funciona normal, prefeitura não funciona normal, então tudo atrasando. O que a gente faz é buscar correr com isso para resolver, porque resolvendo, acho que essa dívida pior aí, a gente vai conseguir salvá-la o quanto antes, né? Então, eu só acho importante isso ficar claro, né? Ano passado a gente pagou quase 40 milhões efetivamente pagos, fora alguns que a gente teve que fazer parcelamento. Então, acho injusto realmente, embora eu tenha falado, é claro que estourou aqui a nossa responsabilidade, que nós assumimos o CNPJ Cruzeiro, mas culpar-nos por tudo, eu creio que está equivocado. Quanto à torcida, eu destaco, Josias, talvez não, acho que eu posso afirmar que nenhum presidente esteve tanto com a torcida quanto eu, né? Não só receber, como a gente recebeu não só na sede na Timbiras quanto aqui, quanto ir à torcida. Eu visitei pelo menos por 3 ou 4 vezes sede de torcida para poder conversar. Participei de não sei quantas lives com torcedor, com grupo de redutos, recebo toda vez que a gente viaja, eu faço questão de fazer contato com redutos locais, recebi em Natal, recebi em São Luís, recebi em Capitólio, recebi em Aracaju, enfim, em quase todos os lugares que a gente foi receber torcedor. Então, o diálogo ele é permanente. Agora, Josias, o que não adianta é quando fala escutar o torcedor. A gente não pode tomar a decisão desta forma só passional, né? A gente tem que entender como que as coisas estão caminhando, os processos. Foi o que eu falei antes aqui. Você querer dar um palpite num jogo, assistindo ele 2 vezes por semana e achar que a partir daí você entende o que acontece dentro do vestiário, fora do vestiário, no centro de treinamento, na família do atleta. Às vezes um atleta não está relacionado. Eu não vou para o microfone e falar esse atleta não está relacionado porque ele está tendo um problema familiar. Eu não vou expor essa intimidade dele. Só que o torcedor vai achar que não pôs porque o técnico quer inventar, né? Então, o torcedor precisa ter essa confiança de que está sendo feito um trabalho sério, né? Só que, às vezes, ele não vai conseguir compreender a realidade do que está acontecendo no clube simplesmente assistindo o futebol 2 vezes por semana, né? A gente, inclusive, permitiu que a imprensa entre dentro da Toca da Raposa, foi o primeiro clube a fazer isso, porque a gente acha importante que essas coisas aconteçam, que a imprensa consiga ver um treino, entender como é que as coisas estão lá. Então, o diálogo com a torcida existe e, infelizmente, o que acontece, inclusive, todo mundo vê, recebi um grupo de torcedores aqui que se propôs, veio com a ideia de ajudar, me falou de investidor e, no fim, o que eu vi foi que a conversa foi gravada clandestinamente e divulgada com a forma mais fora do contexto do mundo. Eu queria que, pelo menos, divulgasse a conversa inteira, durante as 2 horas de conversa, mais ou menos, que teve, com a paciência que eu tive, com a explicação de tudo que a gente fez. E deixa muito chateado abusar dessa confiança para poder soltar a pílula e ainda ver outros torcedores que escutam só isso, vindo bater na gente, vindo xingar a gente pelo que foi falado de forma fora do contexto. E quanto aos apoiadores, eu cito um exemplo, Josias, que é difícil você falar que vai ouvir todo mundo. Vou citar 2 nomes para você
ver recentemente o que aconteceu, que é o Pedrinho e semana passada o Regis, né, que são 2 amigos pessoais que eu tenho e falo constantemente com eles. Muitas vezes, quando eu falo com um e com o outro, eles têm ideia divergente. Aí eu falo, quem que eu vou ouvir? Se eu falar que eu ouvi um, o outro vai reclamar que não foi ouvido. Se eu falar que eu ouvi o outro vai reclamar que não foi ouvido. Agora, esse negócio de afastamento e tal, então eu vou contar para você aqui em primeira mão que o patrocinador que a gente vai anunciar aí, se Deus quiser amanhã, ontem esteve na toca com o irmão do Pedrinho. É um fornecedor do Pedrinho que foi indicado pelo Pedrinho, que é um cruzeirense apaixonado, que eu não deixo de falar em momento nenhum, que eu sou grato a ele o tempo inteiro pelo que fez, pelo que faz e pelo que vai fazer do Cruzeiro. Que eu tenho certeza que, como o Pedrinho tem um Cruzeiro no coração, e ele falou uma frase que eu não esqueço, que ele ama o Cruzeiro tanto quanto ele ama o Supermercado BH, ele jamais vai abandonar o clube. Então, ontem mesmo, ele me ligou, pediu para eu receber uma pessoa e ele quem vai nos ajudar aí a indicar um novo parceiro. Então, eu tenho certeza que a gente vai continuar caminhando. No projeto de Clube Empresa, recebemos aqui outro dia os sócios do Cartão de Todos, que são todos cruzeirenses apaixonados, são sócios Diamante. Recebi, como a gente falou aqui, o ex-senador Clésio Andrade, fiz reunião com Aquiles Diniz aqui, fiz reunião virtual com o Vitório Medioli, tive com Paulo Henrique Guimarães do Banco BS2, enfim, falamos frequentemente com grandes cruzeirenses. E outra, acho que o maior exemplo, Josias, de que eu ouço sim, são os especialistas que a gente tem aqui. Porque se a gente tomasse decisão só da nossa cabeça, eu jamais traria a Ernest Young, a UI ou a Obras Marçal aqui, né? Então, a gente faz o que os especialistas estão nos recomendando. Então, o que eu quero é, as pessoas que querem participar, o que eu convido é falo, vão para a toca ver o treino, vão fazer uma viagem com a gente, vão participar e entender o ambiente para poder dar, entre aspas, esse palpite ou essa opinião de forma mais efetiva. Então eu ouço sim, tenho o maior prazer em ouvir e repito, por isso que temos outras consultorias especialistas aqui para isso e quero realmente só que quem quer participar, que entenda todo o contexto, que não acha que vai compreender tudo vendo um jogo 2 vezes por semana. Mas exalto aqui novamente esses parceiros, inclusive os que eu citei nominalmente, que eu falo frequentemente, sou admirador como pessoas e como torcedores e tenho certeza que nunca vão abandonar o Cruzeiro. Boa tarde, Sérgio. Aqui quem fala é João Victor Pena, do portal Sport News Mundo. Sérgio, eu gostaria de saber como é feito o plano de previsão do Cruzeiro em relação às dívidas que vêm surgindo. Muitas vezes, nós, tanto da imprensa quanto os torcedores do clube, são surpreendidos com novas cobranças em relação ao Cruzeiro, tanto por parte de atletas quanto clubes ou instituições. Como é feito esse processo? Como é feita essa previsão? João Vitor, a gente tenta mapear o que tem, né, os para trás, é claro que a gente tem tudo aqui, tem alguns que a gente consegue ter data de previsão, cada órgão julgador age de alguma forma, a Justiça do Trabalho tem um trâmite, a FIFA tem outro, a CNRD tem outra e as dívidas de natureza civil tem outra. Então, repito, nós temos uma empresa especialista nisso aqui, no chamado turnaround de caixa, né, que é a virada de caixa, que nos ajuda a prever isso aí, fazer propostas de pagamento, de dilação, tanto que a gente já conseguiu diminuir bastante o passivo nesse aspecto através de grandes negociações, mas é claro que tem aquelas que às vezes nos surpreendem, porque às vezes eu sou advogado, para mim é fácil compreender, mas acho que talvez as pessoas que não são do meio jurídico tenham essa dificuldade, que às vezes, por exemplo, eu posso ter uma ação de 2006 que estava parada, em tese parada, tentando um bloqueio, não conseguiu, de repente eu acordo aqui e tem um bloqueio, né? E é isso que é muito complicado para nós. E cito um caso recente que a gente teve, que espero que a gente faça um acordo logo, está caminhando para isso, que era uma ação de 2014, não pagamento de comissão de atleta que foi contratado, que participou do título de 2013 e 2014, por isso que eu falo que esses títulos não custaram muito caro, né? Trouxeram muito dinheiro, mas não usaram esse dinheiro para pagar, deixaram acumular a dívida, e aí a gente acordou aqui, no dia de pagamento de folha, a gente estava com dinheiro em caixa para pagar os funcionários e acordamos com um bloqueio, né? Então, não conseguimos pagá-los, estamos com isso bloqueado até hoje, tentando buscar a liberação. Então, existem as surpresas aí, João Vitor, como eu falei, que é um micro, que a gente não consegue. Se pegar o relatório que me foi passado pelo Conselho Gestor, que já constava muita coisa, mas não estão ali, porque são coisas que às vezes é o famoso que a gente fala o esqueleto. São tantos problemas que vão aparecendo que às vezes a gente não conseguiu ver, mas o nosso trabalho é esse, é monitorar entrada de ação e, repito, usar os especialistas para isso. Porque se a Álvares Marçal fez isso em diversos outros clubes, diversas outras empresas com sucesso, e estão aqui animados com o trabalho, vendo o tamanho do Cruzeiro, com o que a gente pode fazer, a nossa expectativa é que a gente vai conseguir fazer aqui também. Guilherme Pio, do Portal UOL. Presidente, o senhor vive o momento mais turbulento desde que assumiu a presidência do Cruzeiro e o clube passa por momentos bem complicados, sem dinheiro para arcar, inclusive com despesas básicas. E, ao que tudo indica, também está difícil encontrar soluções para esse tipo de problema. Como você avalia até agora a sua gestão
E o que poderia dizer em relação ao Cruzeiro, se caso não consiga o acesso à Série A ainda nessa temporada, como é que você vislumbra o 2022 do clube? Obrigado. Ô, Guilherme, assim, não acho que é o momento mais turbulento, porque a turbulência, ela decorre muito do resultado esportivo. Eu passei aqui no Cruzeiro, no futebol, em 2015 e 2016 e vi isso, né? A gente estava no momento em que chega complicado com a saída do Vanderlei, aí vem o Mano e é muito elogiado, e foi um momento de muita euforia. Aí depois, quando o Mano sai, tivemos problema em época de David, de Paulo Bento, aí volta o Mano e aí o momento é bom. Então a gente sabe que o futebol, infelizmente, ele vai decorrer muito desse resultado esportivo. Então, eu passei por esses momentos, né? Quando a gente começou com o Enderson, ganhamos 6 partidas, era todo mundo enaltecendo, tinha certeza que a gente ia, né, terminar o primeiro turno invicto, não sei o quê, e aí foi começar a fazer partida ruim, o Enderson era o pior, tem que mandar embora, pressão para mandar ele embora, e aí vaza meu celular naquela época, aí vem o Ney, a reclamação, aí o Ney faz partida boa, que fez contra a Ponte Preta, foi ótimo, depois foi ruim de novo, aí vem o Filipão, foi euforia, o Filipão não teve resultado, enfim, veio o Felipe Conceição no começo do ano, que é o que todo mundo queria, unanimemente aprovado aí nas enquetes, não deu errado, e aí vem um momento ruim, então eu acho que, é claro que o momento é turbulento, eu não tiro a razão do torcedor, porque eu também estou chateado, a gente precisa melhorar, mas ele pode ter certeza que essa turbulência aí não pode afetar o nosso psicológico nem o nosso ânimo de trabalhar. Por isso que eu falo que a gente tem que largar o coração para sentar na cadeira e tomar decisão com a cabeça, né? Porque isso me incomoda muito. Claro que me incomoda e mexe comigo demais, mexe comigo pessoalmente, mexe com a minha vida familiar, né? Mas se eu pensar só nisso, a gente não trabalha. E acho que quando a gente está num momento complicado, de chegar aqui, já ver nosso colaborador com razão preocupado, que não está recebendo o salário em dia, e se eu tiver desanimado também, acabou toda a esperança. E todo mundo vive de esperança. Então eu tenho que mostrar que a gente trabalha, que existem diversos caminhos sendo feitos, né, para o sucesso desportivo e fora dele, e pode ter certeza absoluta, o torcedor, o colaborador, eu vou honrar cada dia de trabalho que me foi dado aqui, até em princípio, final de dezembro de 23, podem ter certeza que todos esses dias a gente vai estar aqui trabalhando e muito, e nós vamos virar esse jogo junto. Sérgio, um abraço. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse a situação em relação à saída do Felipe Conceição, que alegou que o Cruzeiro teria colocado como um acordo, ele não concordou com isso. O que aconteceu? Se você pudesse explicar para a gente essa saída do último treinador do Cruzeiro aí que antecedeu ao Moza. Ei, Paulo, boa tarde. Bom, acho que a nossa nota ela é muito explicativa, né? O Cruzeiro, após o término da partida contra o Juazeirense, a gente fez até algumas imagens lá que foi bem peculiar, né? A forma como a gente foi, entre aspas, hospedado no estádio, embora não pelas pessoas, as pessoas nos receberam muito bem, a diretoria do Juazeirense, mas a estrutura, né? Lá, normalmente, para quem nunca viveu, existe um vestiário e dentro do vestiário existe uma parte destinada à comissão técnica. Só que lá a estrutura não permitia isso. Então, você tinha um vestiário de jogador e tinha uma cabana, uma tenda mesmo, que foi feita para a comissão técnica à parte. Acaba o jogo. Estava eu, o Pastana e o David, nosso então diretor, entramos nessa tenda, o Felipe estava sozinho, e ao conversar, chegamos já batendo papo e entendendo que ali já não havia mais clima para a continuação, né? Tanto que ali mesmo já se arma a coletiva, e eu falo, né, do termo que eu usei, conversamos, né, e optamos, no plural, nós, pela descontinuidade do trabalho, realmente por essa falta de clima. Tanto que dali o próprio Felipe não volta no ônibus com a gente, ele pegou um carro, foi pro hotel, mudou o voo, não voltou com a delegação, não foi no vestiário despedir dos atletas, então realmente já não tinha esse clima mais, e foi isso que aconteceu. Eu entendi que quando a gente falou que não havia mais clima, ele não me pediu demissão, nem eu demiti ele. A gente entendeu que era o momento, como eu usei a palavra, de dar descontinuidade ou não continuar o trabalho no Cruzeiro de comum acordo. Então foi isso que aconteceu. Boa tarde, Sérgio. Henrique Comini, aqui da Record TV. Antes de você ser presidente, imagino que seja um torcedor apaixonado pelo clube. Vendo os jogos e a campanha da equipe da Série B, como que você classifica o time atual do Cruzeiro? Te dá gosto de ver as partidas? Você está satisfeito? Espera mais? Você acha que com esse elenco, com essa equipe, com esse treinador e com um pouco mais de tempo, esse time é capaz de subir? Ou você acha que vai brigar ali no meio da tabela ou até mesmo para não ser rebaixado para a Série C? Henrique, satisfeito, é óbvio, primeiro, é claro que eu sou torcedor do Cruzeiro, né? Isso aí não precisa nem questionar.
e frequentador assíduo do estádio, não só dentro quanto fora de BH, há muito tempo, né? Já até coloquei várias fotos disso e temos vários amigos da longa jornada aí de futebol que estão com a gente aí há mais tempo e sabem disso, né? E acho que a pergunta é meio óbvia. Se eu falar para você que eu estou com gosto de ver, né, é óbvio que eu não estou como ninguém está. E se eu estou incomodado, é claro, como os jogadores estão, como o Mozart está, como a diretoria do futebol está, o Pastana está. É claro que a gente sabe que precisa e que vai melhorar, né? Agora, foi o que eu já falei antes, Henrique, não adianta também iludir e falar, vamos trazer jogador, vamos, não vamos. Né? Hoje a realidade que a gente tem é essa. A gente acredita assim, que com tempo para poder treinar e para trabalhar e para os reforços que estão aí jogarem, a gente confia assim, no caráter desse grupo, nas pessoas que estão ali, para a gente poder fazer um bom trabalho e, claro, subir, sim. Né? Eu ressalto sempre esse trabalho que foi feito ano passado, por exemplo, pelo Mozart e pelo Pastana no CSA, numa situação muito mais adversa, né? Muito mais avançado no campeonato, saindo da zona de rebaixamento e chegando ao 5º lugar, né? Na última rodada com chance de subir. Então a gente acredita assim na força do nosso elenco, que a gente vai melhorar com esses treinos, com esses atletas voltando. Ontem o Moreno volta de seleção, com uns que estavam, a gente já citou exemplo aqui antes, né, do Lucas Ventura, que estavam afastados, de repente vem, joga e joga bem, né, de outras pessoas que estão voltando de lesão, que todos juntos aí com o Rodolfo, com o Ney, que faltam estrear ainda, que com todos juntos aí com esse elenco forte a gente vai caminhar de forma positiva. Presidente, boa tarde, Vitor Moreira da TV Alterosa. Você disse no seu primeiro discurso, ou um dos primeiros discursos, que todos os problemas seriam seus, que você estava ciente. Passado esse tempo, a situação do Cruzeiro continuou complicadíssima financeiramente e com funcionários do clube passando por dificuldades. Como está essa situação no clube? Está insustentável? Você tem o apoio dessas pessoas? Você tem o apoio também de empresários? Ou está cada vez mais tendo que resolver as situações com suas próprias forças? Obrigado. Não, Vitor, graças a Deus, em momento algum, falta apoio. Vamos começar pela parte que você falou aí dos empresários, eu já falei aqui antes, dos vários que tiveram aqui, dos vários que ajudam, né, do próprio Pedrinho que eu falei, nos indicando novos patrocinadores. Então existe sim uma mobilização para que as coisas aconteçam bem no Cruzeiro, né? Pelos os próprios números, nosso número de sócios não caiu, pelo contrário, não tem aumentado como já aumentou antes, mas o número de sócios aumenta, a arrecadação com sócio ela aumenta. Então acho que as pessoas veem, né, o trabalho que está sendo feito aqui para poder nos ajudar. Os colaboradores da mesma forma. A tristeza que me dá, Vitor, é isso. E às vezes a gente não conseguir manter um bom colaborador, né? Essa semana passamos por alguns aqui que saíram por outras propostas e eu, infelizmente, tive que concordar com a saída, né? O que dói a gente é não poder manter essas pessoas aqui. Mas eu acredito que os que estão aqui estão se dedicando, até porque estão tendo que trabalhar por mais de um, né? Porque houveram várias saídas aí e a gente não tem condição de repô-las. Então, acho que isso aí demonstra um apoio que a gente tem também, né, dessas pessoas, não só internas como externas, para poder nos ajudar. Bom, quando eu cheguei, Vitor, eu acho importante sim, e eu sei que até hoje isso eclode muito, eu falando para os jogadores que a responsabilidade era minha, e claro que ela é minha, porque a caneta que está na mão, apesar de eu estar com um lápis aqui, ela é minha, e eu que respondo pelo clube. Então é óbvio que ela é minha. Então se tiver que falar de alguém, tem que falar de mim, sem dúvida nenhuma. Eu só acho errado o discurso. Você imagina se eu chego aqui e falo, pessoal, cheguei, e vamos lembrar o cenário, vocês estão aqui com 2 folhas atrasadas, jogadores, acho que 6 imagens, 2 folhas, e colaboradores com 2 folhas também, salvo engano. Eu viro para todo mundo e falo, cheguei aqui, não sei que dia que eu vou pagar vocês, vão continuar trabalhando aí, vão ver o que vai dar. É claro que eu não poderia fazer isso, pelo contrário. Tanto que eu falo, cheguei aqui, corri atrás de recurso, paguei o passado, porque eu sei que muita gente faz quando assume é falar, deixa eu preocupar com o meu, né? Eu vou pagar do meu para frente para falar que eu estou em dia. Se eu tivesse feito isso, talvez a gente tivesse praticamente em dia hoje, mas não fiz, que o meu compromisso era com eles, né? Só que eu falei também num cenário, Vitor, que a gente tem que entender que ninguém imaginava como que seria esse ano. Eu assumi dia 1º de junho, a gente estava programando festa de centenário, a gente estava programando como que a gente ia ganhar dinheiro com o centenário. A gente estava falando, chegou junto ao Juliano Belletti, a gente estava falando logo depois, que ele chegou um pouco depois, de jogar em Barcelona. A gente estava falando de fazer churrascão, de fazer outros eventos junto ao consulado italiano, de trazer algum time da Itália para jogar no Mineirão lotado. Então isso tudo é recurso. Se a gente pegar por baixo, talvez o pior ano do Cruzeiro com bilheteria,
pandemia, deu 25 milhões de reais para o Cruzeiro. Esses 25 eu tinha pagado todos os meus transfer ban e estava com todos os salários em dia. Então eu falei isso também num cenário que a gente não conseguiria projetar. E eu tenho certeza que não só eu, mas como qualquer CEO, presidente de empresa, que chegou ali em março de 2020 e fez projeção, não conseguiria fazer a projeção do jeito que foi, porque ninguém imaginava que, sobretudo, o Brasil ia sofrer como está sofrendo. E ainda assim, sem perspectiva. Né? Então, houve uma mudança de cenário, sim. Então, a responsabilidade é minha? Pode cobrar? Pode, com certeza. Eu estou aqui para isso. Agora, eu só acho que é injusto não saber contextualizar as coisas. Alguns eu tenho que eu converso e falo, pô, você está me cobrando, mas a sua empresa está demitindo. Você está me cobrando, mas você não está com salário em dia. Né? Você está me cobrando, mas você passa dificuldade com a sua família. Então, como é que você passa dentro de casa, mas exige que aqui a gente não tenha? É isso que eu acho que cada um tem que fazer. É olhar no espelho, é enxergar o cenário macro, em vez de só apontar e querer culpar-nos por tudo isso que está acontecendo. Arthur Moraes, Rádio Super. Presidente, diante desse alto índice de rejeição ao seu trabalho perante o torcedor, o que te faz acreditar numa virada de situação, numa resposta positiva dentro da sua administração, trazendo aí bons resultados em termos, naturalmente, de trabalho? E mais um caso na justiça, agora Robinho pleiteando mais de 3 milhões de reais. Como que o senhor também e o clube estão lidando com esta situação na Justiça do Trabalho? Bom, em relação à ação do Robinho, infelizmente são várias ações, né, que a gente sabe que tem, que aparecem, que eu acho que eu já respondi antes, né? A gente tem que monitorá-las, estamos tentando negociar, alguns topam fazer acordo, outros não, e tem que ser algo dentro da nossa realidade. Então, esse trabalho aí vai sendo feito. O alto índice de rejeição que existe hoje, eu já falei sobre ele também, acredito que ele reflete muito o momento desportivo. Acho que eu peguei a minha gestão aí, se pegar do começo até hoje, eu já passei por altos índices de aprovação e altos de rejeição mais de uma vez, então isso aí vai ser decorrente disso. E o que nos cabe é ter serenidade para poder trabalhar. Uma expressão que eu uso muito, Arthur, não é o medo das porradas que a gente toma, mas sim dos tapinhas nas costas, né? Até porque muita gente aí sabe como que no começo, quando a gente estava com esse alto índice de aprovação, queria estar aqui do lado, querendo, né, fazer as coisas com a gente, querendo estar mais perto, querendo indicar amigos, e aí quando vira o índice de rejeição, essas pessoas correm. Então é isso que a gente não pode se iludir, né? Então eu tenho certeza que eu vou trabalhar para que a gente volte a ter esse sucesso desportivo, né, conseguindo ter vitórias. Um exemplo que a gente pega o nosso adversário de ontem, o Curitiba conseguiu emendar 5 vitórias, sair de uma zona de rebaixamento direto para uma vice-liderança. Então a gente fazendo isso, eu tenho certeza que essas coisas vão mudar. Só que a gente só está um pouco mais experiente. Essa turma do tapinha nas costas não vai ter porta aberta aqui mais não. Sérgio, boa tarde. Gabriel Duarte da TV Globo. O Cruzeiro tem apenas 10 pontos em 10 rodadas da Série B. Já perdeu o dobro de pontos que conquistou até o momento. E contra o Curitiba atingiu a pior sequência de resultados no ano, com 4 jogos sem vitória. Na história da Série B, tem apenas um caso de um time com a mesma pontuação do Cruzeiro hoje que conseguiu acesso. Quais perspectivas que você tem nesse momento de melhora do desempenho do time em campo? E qual é o impacto financeiro e até sobre sua gestão se o time não conseguir novamente o acesso à Série A? Muito obrigado. Bom, as perspectivas, acho que eu já falei sobre elas, né? É que eu acho que desde que o Moza chegou, acho que é um tempo de trabalho que a gente precisa, ter o elenco completo à disposição, que a gente também não conseguiu, alguns, né, como eu falei, voltando agora, outros que estão prontos para estrear, e se apegar, cada um pode se apegar ao tipo de número de campanha que quiser. Podemos nos apegar a essa, que com a pontuação uma vez só conseguiu, como podemos nos apegar ao outro exemplo que eu dei, que foi o próprio Moza quem conseguiu, né, junto com o Rodrigo Pastana ano passado, que é tirar um time, estavam, salvo engano, chegaram na 16ª ou 17ª rodada, eu não sei, e arrancam da zona de rebaixamento para um quase acesso, né? Então eu me apego nisso, sim, porque além de ser otimista, a gente vê o trabalho, vê que são pessoas de caráter, que estão dedicando muito para que a coisa aconteça bem, né? Então eu acho que a gente vai dedicar isso agora, trabalhar a semana que vem, como eu falei, vamos ter uma semana cheia que vai ser fundamental para a gente poder mudar esse curso, performar e entregar para o torcedor aquele resultado que não só a gente quer, mas que eu tenho certeza que eles querem também. Presidente, boa tarde. É Stefano do Portal Deus Me Livre. Sérgio, você é um partidário do Clube Empresa, todo mundo já sabe, você vem acompanhando e vem dando
diversas declarações sendo favorável à transformação do Cruzeiro em sociedade anônima do futebol, né, de acordo com o projeto de lei. O que resultou dessas reuniões recentes que você teve com esses empresários, com Aquiles Diniz, com outros empresários, né, para a transformação do Cruzeiro em clube empresa? E você tem algum prazo na sua cabeça? Você sabe quando essa mudança vai acontecer? Quando isso vai ser colocado para votação do conselho? Quando é que você quer? A torcida, ela quer uma noção de tempo. Você crê que esse ano ainda você consiga fazer essa transformação? Obrigado. Stefano, o nosso trabalho é esse. Quem veio aí e acompanha desde dezembro, eu acho que eu sou um dos maiores defensores aí dessa bandeira da aprovação do projeto de lei, primeiro no Senado, né, um projeto de autoria do nosso querido conterrâneo aqui, Rodrigo Pacheco, e depois relatado pelo Portim, que também é um amigo pessoal, que já foi advogado do Cruzeiro. Então a gente batalhou para que isso andasse no Senado, ajudou a coordenar a reunião, né, e agora após a aprovação foi para a Câmara, e também lá a gente espera que passe rápido, né? Conseguimos aí buscar apoio dos líderes de bancada mineiros. O relator do projeto vai ser o deputado mineiro Fred Costa, então a gente já tem falado com ele, torcendo para que lá aprove rápido. E internamente também, a gente acredita que até o fim da semana já lance o edital aí, para que o Conselho Deliberativo já deixe aprovado aí o registro da Constituição da Sociedade, que é o que determina o artigo 1º, parágrafo 5º do nosso estatuto, né? De acordo com o valuation que vai ser feito pela Álvares Marçal, que é especialista nisso, para a gente já antecipar os prazos, porque o nosso grande desafio junto à UI, Ernest Young, que foi a primeira parceira nesse momento de clube empresa, que o Cruzeiro seja a primeira SAF do futebol do Brasil. Então eu estou animado que isso vai ocorrer sim, muito mais rápido do que a gente imagina. O difícil de dar prazo é porque às vezes, como eu falei, se tratando de Câmara dos Deputados, etc., pode demorar mais ou menos, mas internamente a gente já vai deixar tudo encaminhado, tanto que a gente, né, já falou com alguns investidores. Ano passado, quando eu viajei, já fui nesse intuito de abrir portas, já estamos com mais rodadas aí de apresentação do clube marcadas. A gente espera que isso ocorra o quanto antes. Boa tarde, Sérgio Tais Santos, da Rádio 98. Ontem, na coletiva pós-jogo, Moza, ele disse que ainda não tinha encontrado um padrão, um sentido, né, um estilo de jogo para a equipe, e já estamos indo aí para a 11ª rodada da Série B. O que nos leva, né, inevitavelmente, para o caminho da questão do planejamento, de refletir sobre como esse planejamento dentro do futebol foi feito no Cruzeiro e para o Cruzeiro. Eu queria saber como é que você enxerga a responsabilidade da diretoria nesse sentido, pelo que está acontecendo com o time dentro de campo, e na sua posição, assim, né, de uma forma sincera. O torcedor do Cruzeiro, ele ainda pode sonhar com o acesso? Você ainda vê possibilidades do Cruzeiro se encontrar dentro de campo e conseguir engrenar daqui para frente, mesmo com todos esses problemas que enfrenta, principalmente no extracampo da equipe? Obrigada, Sérgio. Thaís, com certeza. Não só pelos exemplos que eu já citei, mas eu falo como é curioso. Outro dia eu estava vendo, eu não sei se era um portal, um jornalista que acompanha o São Paulo, né, dizendo que o São Paulo está numa situação muito complicada lá na Série A, mas falando que agora não é o momento de se desesperar ainda, porque falta muito campeonato para frente, aí dá para desenvolver e tal, ou seja, puxando para cima, né, mostrando que realmente faltam muito mais da metade, falta 2/3 do campeonato ainda, e mostrando que existe um caminho para esse time seguir, né, e aqui o que a gente vê é o contrário, né, sempre tentando puxar para baixo, né, falando, não vai ter jeito, não vai ter jeito, e pelos motivos que eu já expliquei antes, eu acho que vai ter sim, né, óbvio que a responsabilidade sempre é nossa, sem dúvida nenhuma, né, mas quanto ao esquema do Moser, é o que a gente fala, ele tem alternado, quem acompanha futebol e vê, às vezes usa 3 zagueiros, às vezes 2, conforme for o jogo, em uns deu certo, outros não, às vezes ele muda no próprio intervalo, e ele vai se adequar assim, eu acho, quando o principal, aquilo que eu falei, que ele conseguir treinar. O primeiro fato é conseguir treinar com calma, e o segundo, além de treinar, é ter o elenco todo à disposição. Então a gente confia, como eu falei, no elenco, é com ele que nós vamos seguir até o fim, e temos muita convicção de que com esse trabalho, com essa dedicação aí, as coisas vão se desenvolver melhor, né, nas próximas rodadas aí, para a gente atingir o nosso objetivo. Sérgio, Thiago Matar, do Super Esportes. Diante da falta de apoio do principal investidor e de ex-aliados, dos resultados ruins em campo e da pressão popular observada nas ruas, em protestos relevantes e também nas redes, o senhor se vê tranquilo para completar o mandato como presidente do Cruzeiro? E, de alguma forma, o senhor condiciona sua permanência ao acesso do Cruzeiro à Série A? Muito obrigado. Não, de forma alguma. Não condiciono. Eu quero dizer que eu estou absolutamente tranquilo.
e no que me couber, enquanto puder e o conselho quiser, né, sobretudo que está aqui e a torcida entender, é claro, eu vou cumprir até o final de 2023 pelo menos, que é o que a gente quer sim, né, porque são vários trabalhos que têm sendo feitos ao longo do tempo. Acho que o trabalho, como a gente já falou, que o financeiro, o administrativo, o jurídico que a gente vem buscando fazer, apresenta melhoras. Aí vai lá, mas como que melhorou se está com salário atrasado? Já expliquei isso antes aqui também, mas expliquei também os cenários, né, que se desenham. Sobre questão de rejeição, de protesto, Thiago, eu acho muito curioso falar protesto relevante. Eu tive a oportunidade de falar disso sobre o último protesto, né? É bastante gente, mas é protesto com trio elétrico, protesto que dá briga, protesto que a gente fica sabendo aí que tem ônibus liberado, né? Então, assim, a gente sabe o cunho que existe por trás desse tipo de protesto. E sobre rede social, eu sou um crítico de alguma forma, assim, já de forma reflexiva geral, não só por causa de futebol, de política, de tudo, o ambiente que se criou na rede social de ódio hoje de uma forma geral. E às vezes incomoda as pessoas quando eu falo isso, na própria reunião, quando eu falo que me gravaram aqui, quem me gravou devia soltar essa parte em que eu falo isso, que eles não refletem os 9 milhões de torcedores. Eu acompanho o Cruzeiro em todo lugar, a gente tem muita crítica sim, tem muita cobrança, mas muita gente que reconhece o trabalho que está sendo feito, né? Então, repito, os lugares que eu fui aí recebi, conversei com redutos e tal, a gente foi muito bem recebido, depois já tivemos crítica sim por parte dessas mesmas pessoas, a gente continua conversando, sem dúvida nenhuma, e eu ando de forma muito tranquila na rua e de cabeça erguida por isso, Thiago, porque eu falei que tem uma coisa que você pode ter certeza que não vão falar e que eu fiz o que fizeram aqui antes, né? Porque, e aí o que eu questiono o pessoal, o que você prefere? Que roube o Cruzeiro e que afunde o Cruzeiro para ter desempenho esportivo, ou que a gente tenha um trabalho com serenidade, com calma para conduzir um Cruzeiro para uma reconstrução sustentável, né? Então o meu trabalho vai ser esse, até porque essa atual rejeição que eu falei, ela reflete o momento de campo, sem dúvida nenhuma, né? E quando ganha, eu passei por isso no último ano, momentos de extrema euforia por parte da torcida e momentos também, né, de extrema rejeição, que é o que estou vivendo agora. Então vamos continuar trabalhando bastante, de cabeça erguida, agradecendo muito e reconhecendo aqueles que sabem o trabalho que a gente está fazendo e reconhecem nas ruas também o que a gente vem fazendo e nos ajuda, seja convocando para fazer sócio, para aderir às ações que o Cruzeiro faz, né? Vamos continuar trabalhando para que essas pessoas convertam outras, entendam o que a gente está fazendo, né? Não caiam aí nessa, entre aspas, pilha que a gente sabe, às vezes, que é rede social, a grande maioria, eu já falei, se esconde atrás do teclado só e fica ali tentando fomentar, mas não tem a coragem de encarar um diálogo justo, né? E um diálogo honesto, cara a cara, para a gente poder discutir ideias, gestão, etc., né? Então, eu fico muito tranquilo de que a gente caminha num sentido bom em relação a isso, né? E repito, Thiago, já falei sobre esse estudo uma vez, me incomoda muito quando alguém vem falar que a gente não vem fazendo uma boa gestão, de uma forma geral, sobretudo administrativa, quando eu tenho, né, um dos maiores referências do país em gestão, e eu rememoro novamente aqui o estudo do Itaú BBA, elogiando a nossa gestão. Então, dentro de uma pessoa que nunca geriu nada e o Itaú, eu prefiro ficar com a opinião do Itaú, né? Porque eles sabem como que é um trabalho feito, pelo menos, de longo prazo. Então, a gente acredita que quando esses especialistas falam isso, que quando o Capello fala que no âmbito de transparência o Cruzeiro está fazendo grandes avanços, eu acredito, sem dúvida nenhuma, de que isso aí sim, a gente está no caminho certo, mas falta melhorar a parte esportiva e a gente vai trabalhar para melhorar. Boa tarde, presidente. Thiago Fernandes. Presidente, a minha pergunta é sobre clube empresa. Em meio a tanta divulgação sobre esse tema, especialmente por causa da aprovação no Congresso, a minha dúvida é, hoje o Cruzeiro já tem um plano definido e delimitado para que ele se torne clube empresa, seja SA ou limitado, enfim, nos próximos meses ou ainda durante a sua gestão? Oi, Thiago. Tem sim, né? Acho que eu acabei falando um pouco sobre isso na pergunta anterior, me fugiu de quem, mas o nosso plano é esse, desde que a UI veio, a gente ser o primeiro clube empresa do país, a primeira SAF, né? Na verdade, o clube empresa é um termo pejorativo que não corresponde à realidade, porque nós não vamos transformar o Cruzeiro em clube empresa, nós vamos criar uma sociedade no futebol da qual o Cruzeiro Clube vai ser sócio majoritário, né? Então a gente acompanha o trâmite legislativo disso. Aliás, semana que vem eu estarei em Brasília, na Câmara dos Deputados, né? Já pedi ao nosso relator do projeto, o deputado mineiro Fred Costa, aguardando uma agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrando a importância disso. Então tenho feito esse trabalho legislativo há um tempo, fui várias vezes ao Senado, tive com o nosso relator e com o nosso presidente do Senado enquanto isso tramitava lá, participei de várias reuniões virtuais, então estou muito engajado nesse projeto e animado, Thiago, de que ele vai passar e ser aprovado aí o quanto antes, para que sim, aí talvez não é a única, mas talvez seja a saída definitiva do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, dessa situação, porque é uma forma segura de captação de um recurso relevante, que a gente pode trazer gente com esperança, com
com experiência em gestão, né, também do futebol, para poder colaborar junto com a gente, com uma gestão administrativa de futebol, né, para a gente poder caminhar, aprovar isso logo e dar essa guinada no Cruzeiro. Bom, embora não tenha sido feita nenhuma pergunta, eu acho que o assunto é pertinente pelo que saiu ontem numa reportagem. E a coisa mais curiosa do que eu estou vendo aqui é a tentativa de transformação, né, de quem roubou literalmente o Cruzeiro. Isso aí hoje já está bem colocado aí nas denúncias que foram feitas, em vítimas, e querendo me colocar como uma pessoa responsável por uma coisa ruim, né? Até recebi recentemente documentos que estariam sendo espalhados por membros dessa ex-gestão que passou no Cruzeiro e que mais do que comprovadamente lesou o Cruzeiro, né? Querendo dizer que eu influenciei na decisão. Primeiro eu destaco, como eu já falei algumas vezes, que eu estive sim na polícia, mas não só na polícia, eu estive no Ministério Público também, né? Porque como representante da vítima Cruzeiro, a coisa mais natural que tem é a vítima ser chamada para ajudar a esclarecer fatos, né? Isso é em qualquer tipo de crime. Segundo, que estão falando, o Sérgio influencia polícia, mas quando um processo sai da polícia, ele vai no Ministério Público e depois no Judiciário. Então, se a polícia tivesse feito um trabalho ruim, o Ministério Público não tinha abraçado, o Judiciário não tinha abraçado as teses que foram ali colocadas. Então, nos deixa muito perplexo e ver que isso circula em grupo de WhatsApp, circula, vir até notícia, surpreendentemente, né, querendo dizer, então, que nós estamos errados. E fala até mais, se eu tivesse reunido de forma escusa, eu não tinha publicado no Instagram como publiquei, né? Inclusive, à época, publiquei com quem hoje está aí batendo na gestão, mas que à época estava aqui, que era o deputado Léo Portela, né? Na época ele veio aqui e falava que ia ser veemente contra, publicou várias vezes, indo à polícia também. Aí agora, surpreendentemente, eu viro influenciador, né? E o deputado fez várias visitas comigo lá e tá tudo ok, né? Então, me surpreende muito isso, né? Eu tô realmente, a palavra que eu uso é perplexo, é tentar ver as notícias sendo distorcidas dessa forma, documentos apócrifos criados, circulando em grupo, para poder dizer que eu estava errado, que eu agi de forma errada. Eu repito, tive lá sim na condição de vítima. E se eu pude ajudar de alguma forma para que isso aconteceu, eu tenho muito orgulho de ter feito isso para que essas pessoas sejam realmente punidas. Não vamos inverter a ordem das coisas. Eu vou só deixar uma mensagem final, né? Primeiro, dizer que eu estou sempre à disposição, como muitos questionam e perguntam por que está sumido, não fala. Eu estou sempre à disposição, todo mundo sabe disso. Todos que convidam, pedem para participar de algum programa, de responder pergunta. A gente fala, se não for um momento, obviamente, de viagem, que a gente, né, não consiga compatibilizar a agenda, mas a gente está à disposição. O torcedor sabe, vira e mexe, eu estou saindo da toca, até alguém lá, para conversar, a gente conversa. Aqueles com quem a gente tem mais liberdade, né, também, às vezes procura, quer conversar, pede para participar, né, de alguma discussão em grupo. O que é possível fazer, a gente faz. Infelizmente, receber aqui, eu acho que os que se chamam torcedores que tiveram aqui, né, e gravaram uma conversa de forma absurda, né, abusando de uma confiança que foi feita, mostram que, infelizmente, às vezes a gente vai confiar e acha que as pessoas querem o bem do Cruzeiro e não querem criar o tumulto, né, e nesse aspecto aí que eu preciso e peço que a gente mude isso, gente. Nós temos que ir para um caminho. Ontem eu estava no jogo e um amigo me relatando algumas coisas curiosas que aconteceram ontem. A primeira delas, para a gente ver quando o quesito reclamação vem de qualquer forma, né, que no jogo contra o Brasil de Pelotas, em um grupo, né, uma pessoa reclamou ao ver o atleta Lucas Ventura em campo, de que é um absurdo o Cruzeiro botar o Lucas Ventura para jogar e não dar a chance para o Nonoca, que é uma prata da casa, né, quando todo mundo sabe que o Nonoca é o Lucas Ventura. Então, quer dizer, eu reclamar para reclamar, né, a pessoa tá querendo reclamar e faz isso, né. E a outra é que ontem também me mostraram a mensagem bacana, um pouco do que eu falei aqui, de um conselheiro do Cruzeiro também, que é sócio diamante, uma pessoa que está muito presente, muito inteligente, né, e mandando uma mensagem interessante, que falando que ao assistir o jogo sem ver o grupo de WhatsApp, ele teve outra perspectiva de jogo, né, que ele conseguiu enxergar o jogo de uma forma não tão pessimista. Então eu acho realmente, e sei que o torcedor está para baixo, como a gente também está por não vir o resultado, não culpo o torcedor por isso, mas se a gente começar jogo e continuar puxando para baixo, nada vai. Não estou falando questão, não é só energia, nada sobrenatural, não. Eu estou falando questão da gente entender que está sendo feito um trabalho bacana e da gente começar de forma positiva, da gente torcer efetivamente, da gente transmitir as coisas boas, né? Eu falo que quando a gente sai da toca e vê que sejam 2, 3 pessoas lá gritando o nome dos jogadores, né, passando aquilo que a gente está apoiando o Cruzeiro, isso é muito importante, né? Eu estou no dia a dia lá, como eu falei, e às vezes a gente vê o próprio atleta falando, parece que a torcida está jogando contra,
contra, não está querendo que a gente ganhe mais, né? Então, e não é isso. Eu falo para eles, olha, a maioria dos torcedores quer sim, eu não tenho dúvida nenhuma que estão torcendo, para o nosso bem, estão querendo que a gente prospere. E o pior é isso que eu falei, a maioria do que eu vejo, os maiores puxadores, agitadores, sobretudo de internet, né? Porque como eu disse, graças a Deus, ao vivo isso não acontece, o que a gente vê é que esses agitadores que se escondem atrás aqui do celular, eram exatamente pessoas que no começo, quando estava tudo bem, estavam aqui dando tapinha nas nossas costas, né? Pedindo favor, pedindo um monte de coisa, né? Querendo usar apoio para isso, né? Então, vamos tomar cuidado em quem que a gente vai acreditar, em quem que a gente vai ouvir, sobretudo, vamos procurar saber o passado dessas pessoas, até o presente também, né? Vale a pena vocês darem uma procurada nisso, mas sobretudo, vamos torcer para o Cruzeiro. Acho que é isso que a gente precisa fazer junto agora, né? Eu não vou me ofuscar, como eu falei, hora nenhuma de dar satisfação para vocês, de conversar com vocês, já tinha feito no meu Instagram um post, aquele pedido de desculpa que a gente fez antes, né? E mostrar que a gente está trabalhando muito, vai buscar o melhor caminho, a situação é muito complicada, sim, sem dúvida nenhuma, mas de nada adianta se tiver, como foi recente agora, um corte equivocado de luz, que a própria CEMIG depois falou que mas até a CEMIG falar, nós tivemos uma manhã inteira de xingamentos aí, e quando sai a nota oficial da CEMIG se desculpando, ninguém divulga, né? Então, o que a gente está mais vendo é isso, é as informações para jogar para baixo, para inventar, porque hoje qualquer pessoa que diz, uma fonte me disse, isso vira verdade, qualquer áudio que alguém faz sem saber quem é o interlocutor, já vira uma verdade. Então, é por isso que eu sou crítico, que eu falo das redes sociais, vamos saber enxergar isso de forma melhor, né? E vamos apoiar o Cruzeiro, esse que é o mais importante, os atletas pedem isso, querem isso, não é por mim, né? É pela instituição, é isso que a gente precisa para que dê certo. Então, contamos mesmo com o apoio de todos vocês e fica meu abraço a toda a Nação Azul.